Atos capítulo 12, e o verso de número 8 nos diz assim: e disse-lhe o anjo, disse-lhe quem? O anjo. Cinge-te, diga comigo, cinge-te, e ata as tuas alparcas. Diga comigo, e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às tuas costas a tua capa e segue-me. 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 Aleluia. Tem seguidor de Cristo aqui? São João capítulo de número 12, verso de número 26, Jesus disse: se alguém me serve, siga-me. Tem alguém aqui que serve a Cristo? Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, me seguir, me servir, o meu Pai o honrará. Deus, Ele tem honra para a sua vida, acredite. Louvado seja Deus. A palavra que Deus tinha soprado ao meu coração é sobre ambiência. Diga comigo, ambiência. Ambiência fala do lugar onde você está, o ambiente. Quando Paulo ele expressa ali, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa vida, dessa morte? O único espaço que o homem pode galgar na vida dele é só 10 centímetros. Se colocar alguém aqui na minha frente, é mais 10 centímetros. Se colocar alguém aqui de um lado do outro, é mais 10 centímetros. Se alguém ficar aqui as costas aqui, atrás de mim aqui, é mais 10 centímetros. Só podemos galgar 10 centímetros de espaço em nossas vidas. Mas observa que coisa tremenda. Há bairros, há situações onde a gente passa, a gente analisa, e há circunstâncias. Eu estou falando de ambiência. Uma terra seca, uma terra que não chove nela, uma terra que não molha nunca, uma terra que é cheia de cascalhos, de pedregulhos. Ambiência tem a ver com lugares, tem a ver com espaço. Aí pessoas, muitas das vezes faz uma melhora no bairro, uma melhora na cidade, porém as pessoas continuam a mesma. Deveria haver uma mudança. Tem vidas que não tem mudança. Não é porque o Evangelho não o alcançou. Existem pessoas que não há mudança na vida dele, na vida dela. Eu vim aqui em nome do Senhor falar sobre isso. Agora observa, o pastor Pedro, um homem sanguíneo, de um temperamento sanguíneo. O temperamento, são 4 tipos de temperamento: sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico. Todos esses temperamentos mostram qualidades. Todos esses temperamentos têm defeitos. A ambiência é o seguinte: a gente partilhar com pessoas, conviver com pessoas, saber das dificuldades dela, saber das qualidades que ela tem, mas aprender também a conviver com os defeitos que ela tem. Isso é ambiência. Pedro, ele está com Jesus. Olha só, Pedro nega Jesus, Judas trai Jesus. Qual desses dois pecados eram os mais terríveis? Eu coloco todos os dois na balança. Por quê? Porque um traiu e o outro negou. Um traiu, deu um ósculo, e ósculo não era no rosto, era um selinho. Foi beijar Jesus na boca, e Jesus olha para ele e diz assim: me traísse com um beijo, Pedro. Judas, perdão. Me traísses com um beijo, Judas. Mas Pedro, ele nega Jesus. E quando ele nega Jesus, só que Jesus tinha uma promessa sobre a vida de Pedro. E como foi que essa promessa aconteceu na vida desse homem, pastor? Aconteceu quando Pedro, Jesus sobe numa rocha, numa pedra. Ele está indo para as bandas de Cesaré, de Filipe. Ele se põe em pé naquela pedra ali, naquele rochedo, e desponta uma palavra para os discípulos: quem diz os homens que eu sou?
E alguém diz assim, Jeremias. E outros estão dizendo, Elias. E outros estão dizendo, um dos profetas que havia de vir. Estão dizendo. Aí Jesus falou, e vocês? E vós? O que dizes? Aí Pedro chega e olha assim e diz, espera lá, é o povo quem está dizendo isso, nós não. Para nós, tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. És o Raboni da Galileia, o Filho do Deus vivo. Esse Raboni, quando ele morre e ressuscita, pera lá que eu volto para o assunto aqui. Quando ele morre, ele ressuscita, Maria vê ele passando e acha que ele é o hortelão do lugar, o jardineiro. O jardineiro, aonde está o meu mestre? Aquela Maria ali era Maria de Magdala, Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios. Olha a gratidão daquela mulher. Jesus está na cruz, ela não se aparta, ela está ali chorando. Aí quando vão e tiram Jesus de lá, aí ela vai ao encontro e diz assim, cadê o meu mestre amado? Cadê o meu mestre? Aí ela, hortelão, ô hortelão, dize-me aonde levaste o meu Senhor, Adonai, para onde levaste ele? Dize-me. E de repentemente ela não sabia com quem ela estava falando. Mas no momento, pastor Diego, ela é surpreendida. Por quê? Porque ele te conhece pelo teu nome. Você não entendeu? Ele nos conhece pelo nosso nome. E nós o conhecemos pela linda voz que ele tem. Ele olha para ela e diz assim, Maria. Aí quando ele fala Maria, ela corre lá, pastora, e as palavras se despontam. Rabi, Raboni, Raboni. Rabi, ela está dizendo mestre. Olha lá a missionária Rose. Rabi, ela está dizendo mestre. Aí ela desponta outra palavra, diz assim, Raboni, meu mestre. Mas quando ela diz assim, Raboni, ela está dizendo, meu amado mestre, eu te amo. Eu te amo. Meu amado mestre. Manda uma saudação para os céus agora, vai, para ver se chega lá. Vamos lá, você não está acreditando não? Manda uma saudação para lá, diz, meu amado mestre, vai! Vai, adora ele aí! Meu amado mestre, meu amado mestre, meu amado mestre. Então Pedro ele vai dizer aos homens que está dizendo para nós, tu és o Cristo. Olha a promessa acontecendo ali agora. Tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz assim, sabia que você vai ser pastor? Olha, Simão Barjona, bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue quem te revelou quem eu sou, mas foi meu Pai que acabou de te revelar. Por isso eu te digo também que tu és Pedro, pedra pequena, fragmento de pedra, o pó da pedra, mas eu te digo, sobre esta pedra, ele, Cristo, 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 Jesus, 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 sobre esta pedra, edificarei, edificarei, edificarei essa igreja. Eu sou pentecostal, meu irmão, edificarei, 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 edificarei a igreja. O inferno não prevalecerá contra ela. Diga comigo, ele estava falando isso, diga. Ele estava falando isso, diga. Nas bandas de Cesareia de Filipe, diga. Presta atenção porque ele estava dizendo isso. Porque nas bandas de Cesareia de Filipe estava ali Decápolis. Quando ele disse dessa forma, as portas do inferno não prevalecerão, é porque nas entradas de Cesareia de Filipe existia uma gruta, e aquela gruta era chamada de portas do inferno. Eram as bandas da região de Decápolis, Deca, 10, e Cápolis, cidade, 10 cidades circunvizinhas ali na adjacência. E ele está dizendo, quando vocês forem pregar o evangelho, nenhuma porta do inferno vai impedir. A igreja vai
Deus não fica em maus lençóis. Sabe por quê? Porque Deus arranca de prisões e de maus lençóis. Louvado seja Deus. Ambiência. E olha Pedro. Pedro é libertado. Herodes fazia Pedro de prisioneiro. Pedro já tinha escapado uma vez da prisão, sabia disso? E de repentemente ele havia sido escapado da prisão uma vez. E nessa prisão quem o prendeu foram sacerdotes. Muitas das vezes as nossas batalhas se tornam afinco por causa de outros tipos de crente. É pastor invejando o ministério do outro. Ei rapaz, no reino tem lugar para todo mundo. É pastor que não deixa o outro ir para frente, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Aleluia! É obreiros fracassados, é obreiros derrotados, são cães, são gamidos, são obreiros da iniquidade, mas Jesus ele me trouxe aqui como um profeta para dizer que ele vai passar pela rua do Vila Herosa. O cara não aguentou. Os sacerdotes tinham prendido Pedro uma vez. Diga comigo que ele foi solto. Isso está fraco. Tinham prendido ele uma vez. Ele está entrando no culto agora. Ele foi? Porque Deus Deus libertou pela primeira vez. Aí agora Herodes ousa na mesma situação, pastor. Ele diz assim: põe ele na prisão. Está lá Pedro e Tiago. E de repentemente ali, um olha para o outro e diz: dessa gente não escapa. Olha Pedro, não escapa tu, porque eu tenho uma promessa. E quem tem promessa de Deus não morre sem que antes a promessa se cumpra na sua vida. Olha para cá, aquele marido cachaceiro, Deus tem promessa, então vai libertar ele, vai libertar ele, vai libertar ele, vai libertar ele, vai libertar ele. Aquele que está na droga, é filho, é marido, Deus vai libertar, Deus vai libertar, Deus vai libertar, Deus vai libertar, Deus vai libertar. Aquele que saiu da presença de Deus e desviou, não aguentou o tranco, Deus vai libertá-lo. Deus vai libertá-lo. Olha que coisa tremenda. E de repente Pedro está ali. E aí Pedro, a promessa de ficar velho, de ser pastor e de ficar velho. Só que um é preso, é decapitado, mas ele é solto. Olha para cá, irmão, que coisa linda. Quando Pedro está ali, a história vai dizer que tinham 4 soldados na porta daquela prisão. 4, pastor. Olha para cá. Rapaz, sempre der glória a Deus, eu sou capaz de descer aí. É melhor encher o pulmão para glorificar, amém? Vocês estão acreditando na presença de Deus? Pedro está na prisão e a história vai dizer que um soldado ficava ao lado com uma corrente, uma tornozeleira. Eles vão inventar isso hoje, esse modelo, isso já existia, irmão. Para com isso, irmão. Uma tornozeleira lá no pé de Pedro e a outra no pé do outro soldado. O outro pé do Pedrão, uma tornozeleira lá, uma corrente, e a outra no pé do outro soldado. E 2 capitães ali na porta da prisão. 2
2 ali e 2 junto com ele. E eles estão ali, quem sabe os outros vão libertar ele. Quem sabe aí alguém possa entrar, porque esse camarada já foi livre uma vez. Sabe por que ele foi livre? Porque enquanto ele estava preso, a igreja estava em oração. A igreja estava em oração. Ei, rapaz, não existe, olha aqui, ó. Olha aqui que coisa interessante, ó. Às vezes você reclama do pastor, às vezes você fala mal do pastor, vai orar por ele. Às vezes tem uma prisão na vida do pastor, ele precisa ser liberto. E só é liberto como a igreja em oração, em oração, em oração. Parada aqui, eu estou no culto desde o começo, eu estou ligado. Não existe super-homem, não existe super-pastor, não existe super-crente. Todos são falhos, todos fracassam. Perfeito é só Yahvé, perfeito é só Adonai, perfeito é só o Filho de Deus. Hoje eu estava dando um ensinamento na live ali no Kauai. E do outro lado, não sei de onde, quinto dos infernos, apareceu 2 caras ali e começaram a denegrir mais de pastor. E eu comecei a apanhar. Eu falei, rapaz, agora sai da mensagem de autoajuda. Ele veio me confrontar, irmão. Aí eu cheguei e falei para ele, rapaz, você está mexendo com o cara errado. Aí tome Bíblia. E os outros do outro lado, dá glória a Deus. E os outros do outro lado chegando e glorificando. Pastor, você é obra de Deus. Não liga para o que esses caras estão falando, não. Aí o outro chegou e falou assim, ó, pastor, eu já vi os perfis deles aqui. É 2 atribulados de Satanás. É tudo de terreiro de macumba. E ele disse para mim na live ali, eu vou procurar o senhor no seu canal no YouTube e vou lhe perturbar. Eu falei, você está mexendo onde não deve. O Deus que eu sirvo é Deus. O Deus que eu sirvo é Deus. Vai cair por terra, rapaz. O macumbeiro chegou e falou para mim assim, ó, vou fazer um feitiço. Eu estou falando isso sério, irmão. Vou fazer um feitiço contra a sua vida. E eu falei para ele, eu vou mandar de volta. Aí ele olhou e falou assim, eu entendi. O senhor também joga do mesmo lado. Eu falei, não. Eu falei, eu vou mandar de volta. Olha para cá, sujeito. Falei para ele, né? Olha para cá, sujeito. Na hora que você mandar, vai voltar 10 vezes mais, 7 vezes mais contra a sua vida. Vai desgraçar a sua vida, a sua casa, sua mulher, seus filhos. Você e todos eles vai ficar na miséria. Ele falou, eu não vou fazer porque o senhor não vale a pena. Eu falei, você não vai fazer porque você tem medo da palavra. Porque nessa terra tem profeta. Você vai fazer, infeliz, porque você entendeu a palavra. E mandar, manda de volta. E o Deus que é Deus, que responder com fogo, esse é Deus do nosso meio. Aí acorda você de manhã, vê uma bruxaria, um despacho lá na porta da tua casa. Mandaram para mim, tu pediu alguma macumba, rapaz? Tu pediu algum feitiço? Joga isso por terra. O macumbeiro vai colocar maldição em nós. Não é a gente que vai colocar nele. É nós que vamos colocar nele. Olha que coisa, irmãos. Pedro está ali. E agora sabe o que acontece? Jesus fez a promessa e disse para ele que ele iria ficar velho e não veria a morte. Ele chegaria no pastorado velho, farto de dias. Ei, irmãos, o nosso Deus é vivo. O teu Deus é Deus vivo. O nosso Deus é Deus vivo. Pedro está ali. E agora, o que acontece? Ele chega e diz para ele: Pedro, na prisão, guarda do lado, guarda do outro. E o pensamento de Herodes vamos fazer com ele como fizeram a primeira vez. Diga comigo, diga para o seu irmão do seu lado, diga: Deus é
é um Deus de multiforme graça. Agora pergunta para ele assim: o que é isso? Significa que ele não só tem uma maneira de trabalhar, viu? Ele trabalha de várias maneiras. Deus trabalha de várias maneiras. Deus usa o corpo. Quando você não quer alimentar alguém, quando alguém não quer fazer por onde a sua vida será alcançada, Deus vai usar o urubu, o corvo. Mas o alimento chega, a provisão chega. Deus usa o galo, louvado seja Deus. Deus usa as coisas mínimas também. E lá em Zacarias 4:10 tem uma promessa para que a gente não despreze o dia das coisas pequenas, o dia das pequenas coisas. Como é que você vai honrar a Deus nas coisas grandes se você não honrar a Deus nas coisas mínimas, nas mínimas coisas? Aí olha que coisa interessante. Pedro está ali e Herodes diz assim: vai acontecer, alguém vai vir, e de repentemente ele está esperando alguém chegar e tirar uma chave do bolso e soltar ali aquelas cadeias. Mas de repente, a ação é sobrenatural. A ação é sobrenatural. A ação é sobrenatural. De repente, o mensageiro da palavra desce dos céus. No Antigo Testamento é Malaque, anjo. No Novo Testamento é angelos, anjo. É mensageiro. E ele vem agora dos céus. E quando ele vem com toda a soberania que Deus vai dizer: tira o meu filho da prisão, solta ele daquela prisão, solta ele daquela milhaga, toca nele, toca nele, toca nele. E Pedro está ali, e os guardas na porta, e um preso juntamente com ele de um lado do outro, e dois na cidadela ali. E quando menos espera, aquele anjo entra sem nem precisar abrir porta. Aquele mensageiro celestial vai entrando. Eu estou vendo ele entrando aqui. Eu estou vendo ele entrando aqui. Parece que ele quer entrar lá dentro da sua casa. Aí de repente ele vai entrando. E olha o que ele faz. A Bíblia vai dizer que ele chega e toca nas ilhargas, toca na lateral de Pedro. E quando ele toca, aquelas correntes caem por terra. Mas não era para abrir só com chave. Mas o nosso Deus tem todo o poder. Não há grilhão para prender, não há corrente para aprisionar ministério de homens e mulheres de Deus. Não há grilhão que possa prender a igreja do Senhor. Aí de repente ele toca na ilharga. Aí Pedro olha, ele diz assim: levanta-te. Olha o que Deus está mandando te dizer. A primeira ação que Deus requer de um homem e de uma mulher é que ele se levante. Levanta-te, 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 homem, levanta-te, mulher. Não é o fim. Levanta-te, jovem, não acabou. Levanta-te, músico, não acabou. Levanta-te. Quando ele diz ali: levanta-te, aí ele diz: calça os teus sapatos, calça as tuas sandálias, porque calçar os pés refere-se que você vai andar muito sem precisar machucar os seus pés. Levanta-te. Aí ele olha, calça a tua sandália, pega a tua capa. Aleluia. A capa fala de autoridade. Todo homem, olha para cá, todo homem que era reconhecido no Antigo e no Novo Testamento como um homem de autoridade, ele tinha uma capa. Sabe por que os irmãos de José o invejavam? Há uma túnica de várias cores. Sabe o que significa aquilo ali, a túnica de várias cores? Significa que ele era colocado como príncipe no meio dos irmãos. Ele era colocado como rei no meio dos irmãos. Era assim que o velho Jacó, o velho guerreiro, o Jacózão de guerra, via o filho dele e ele dizia
vai ser um homem bem sucedido, vai ser um príncipe, vai ser um governador, vai ser alguém de um gabarito extraordinário. Então, quando José ia passando no meio dos irmãos com aquela capa, aqueles infelizes tudo ficava a cara comendo de inveja. E sabe o que ele falava? Colocava apelido, porque tem gente que ainda não é convertido, gosta só de denegrir, gosta só de apelidar, gosta só de deturpar a imagem. E de repente, quando ele passa, ele diz assim: lá vem o sonhador mó, lá vem o sonhador mó. Para você é sonhador mó, mas para Deus é príncipe, é autoridade, é homem de autoridade. Levanta-te. Aí ele olha: alça os teus sapatos, muito comprido será a tua caminhada, põe a tua capa sobre as costas. Aí ele põe, e ele agora olha para ele e diz: segue-me. A prisão caiu por terra, a cadeia caiu por terra. Segue-me, 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 segue-me. E ali aqueles grilhões caem. Pedro está pensando que ele estava tendo uma êxtase. O que está acontecendo? Ele leva ele por entre as ruas, leva até o portão central. Segue. Aí Pedro chegou, se despertou, e ele olha: não é uma visão, Deus mandou o seu anjo. Deus enviou o seu anjo. E ele diz: agora eu já sei para onde eu vou. Pensa que ele foi para dentro de casa se esconder? Isso não vai dar resultado. Pensa que a situação não era ameaçadora? Ele tinha mexido com o rei. Quem estava perseguindo ele era um rei. Você não entendeu? Quem persegue a igreja é um rei. É um rei falido, mas é Satanás. Ele é quem persegue a igreja. Mas ele é um rei falido, fracassado e derrotado. Ele só não pode contra crente cheio do Espírito Santo. Satanás não tem medo de arma, não tem medo de facão, não tem medo de carro bonito, de casa bonita, de aparência. Mas ele escreve nas bases quando vê um crente cheio do Espírito Santo, quando vê um levita cheio do Espírito Santo, quando vê um pastor do presbítero cheio do Espírito Santo. Aleluia! E aí Pedro olha e diz assim: não é uma visão. Ele toma a direção. Diga comigo: o pastor voltou. Com autoridade. O pastor, quando ele chega lá, ele diz: eu vou para a igreja, eu vou para a casa onde está a reunião de oração, eu vou chegar lá. E quando ele vai entrando, ele chega e bate na porta. Quando ele bate na porta, já tem uma menina de olho, já tem uma menina ali que está em observação, porque ela sabia quem era o pastor dela. O bom é quando você sabe quem é seu pastor, rapaz. Foi colhida a oferta, dízimo aqui. Nossos pastores não precisam, eles trabalham. Você sabe quem é seu pastor. Aí de repente ele está ali, e ela diz, olha assim pela brecha e volta lá para dentro e diz assim: é Pedro, ele está lá fora. Aí alguém diz assim: é não, menina, faz fora de si. Outro diz assim: é o anjo dele, o anjo que é mandado para guardar a vida dele. Aí ela diz: não, é Pedro. E de repente ele bate e diz assim: sou eu. E alguém diz assim: o que aconteceu? Ele vai contar a história. Olha para cá. A vida prossegue. Diga comigo: ambiência. Diga ambiência. Diga eu invertendo no lugar. A vida prossegue. A vida tem que seguir. Não importa o que aconteceu. Não importa a derrota que você sofreu. A batalha que você enfrentou. A
estudei. Eu fiz um sermão. Mas o Espírito Santo, enquanto eu estava estudando, ele foi colocando uma mensagem. E eu guardei a palavra de Deus no meu coração. Amém? Em nome de Jesus. Aquele que se encontra enfermo, levante a sua mão e receba a cura. Em nome de Jesus. Receba a restauração. Receba a cura no seu estado emocional. Receba a cura espiritual. Receba a cura no seu físico. Em nome de Jesus. Deus vai tratar. E você vai saber que Yahvé é Deus. Amém? Quantos aqui recebem essa palavra? Amado, vou devolver o microfone para o pastor. Olha para cá. Isso aqui são livros que eu escrevi. Há 4 tipos de sermões. Você vai aprender aqui, vai pregar mensagens fantásticas da parte de Deus. Sermão segmentado, sermão textual, sermão expositivo, sermão temático. Esses livros são novos. Não é de muito tempo não. Quando eu fui agora para a Bahia, na nossa viagem, Deus me deu a graça para escrever. Ele está aqui porque existem muitas pessoas que precisam aprender no ministério. 4 tipos de sermões. E esse outro aqui, irmão, eu acredito que não tem ninguém na igreja assim, não tem? Esse título aqui? Tem? Tem alguém assim? Eu acredito que na sua casa não tem filho assim, não. Tem? Tem esposo rebelde? Tem esposa rebelde? Olha o tema aqui, ó. As teses da pessoa rebelde. Você sabia que o rebelde sempre levanta uma tese? Quer ver uma bem que parece ser corriqueira, mas não é? As teses da pessoa rebelde. O rebelde, você chega e manda ele fazer alguma coisa. Sabe o que é que ele vai falar para você? Por que só eu? Só tem eu aqui? Alguém deu um aleluia porque sabe do que eu estou falando, né? Só tem eu aqui? Aí o pastor diz, irmão, vamos fazer isso. Só escolhe eu, só tem eu para fazer, pastor. Tem cada tipo de obreiro rebelde. Tem cada tipo de crente rebelde. Então, nos abençoa. É o nosso ministério. Amém? Deus abençoe a todos.